Vamos ver um pouco do FTA, da análise da árvore de falhas, aplicada, voltada para a parte de manutenção de equipamentos e máquinas. Algumas pessoas têm entrado em contato conosco para pedir algum vídeo mostrando um pouco mais da aplicação do FTA, da análise da árvore de falhas, específica para a manutenção de equipamentos e manutenção de máquinas, né? Então a ideia desse vídeo é ver um pouco essa aplicação mais focada para a manutenção, mas que não tem segredo nenhum. A árvore de falhas é a mesma, o conceito é o mesmo, só que agora o que vai acontecer? Nós vamos focar mais na parte de manutenção. E essa aplicação pode ser feita de formas diferentes, mas basicamente ela vai servir para pensarmos em montar planos de manutenção para máquinas e equipamentos, analisando o que é mais crítico, onde são as ramificações que têm mais probabilidade de acontecer problemas. E também uma aplicação que eu acho bem interessante, que tem empresas que fazem por aí, é quando você tem um problema de manutenção, para resolver este determinado problema de manutenção, é interessante ou é recomendado fazer uma análise da árvore de falhas, faz um FTA. E tem empresas que usam inclusive o FTA, por exemplo, no lugar de um espinho de peixe, no lugar de um diagrama de Ishikawa. E é bem interessante, porque a gente já vai mais direto ali nas possibilidades de manutenção, nas possibilidades de quebra que podem acontecer, né? Então é bem apropriada esta aplicação da análise da árvore de falhas, do FTA, focado para manutenção. Então eu montei uns exemplos tirados aí de aplicações de casos reais, logicamente não exatamente com esses dados por causa da confidencialidade, mas vamos imaginar o seguinte: o problema é a bomba centrífuga para bombear um determinado fluido e ela para de funcionar. Então essa bomba está funcionando e de repente apresentou um problema. Como é que eu poderia montar uma árvore de falha para nos ajudar a entender o que está acontecendo? Então a gente começa a fazer a discussão, começa a montar as ramificações, e aí nós teríamos, para a bomba centrífuga parar de bombear um determinado fluido, o que pode acontecer? E aí, é claro, aqui é só um exemplo. Mas, por exemplo, eu poderia ter uma falha do conjunto motriz, o motor, toda a parte aí de acoplamento. Também poderia ter uma falha no corpo da bomba, na parte interna da bomba. Observem que aqui é uma porta ou seja, para este defeito, para esta falha acontecer, ou para esta bomba parar de bombear, eu posso ter a falha no conjunto ou a falha no corpo da bomba ou uma falha na linha de suprimento, lá nos insumos, né, no fluido, no abastecimento do fluido que ela tem que movimentar, né? Então, uma falta de insumo ou uma obstrução. Então, aqui, é claro, só um exemplo para se ter uma ideia do que isso poderia nos ajudar. Então, partimos aqui do evento topo, a bomba para de funcionar, ou para de bombear o fluido, né? Ela até poderia estar funcionando, aí a gente vai descrevendo aqui, e aí nós vamos pegar cada um desses eventos, ou cada uma dessas caixinhas, e vamos começar a estudar junto com o time de análise e solução de problemas. Então aqui, a falha no conjunto motriz, ou na parte de motor, acoplamento, o que poderia acontecer? Também aqui uma porta ou eu tenho uma falha no motor, ou eu posso ter uma falha de transmissão, esta parte de acoplamento, né? E aí a gente vai discutindo com o time quais são as possibilidades e trazendo para cá. Depois, para cada uma dessas caixinhas, a gente vai desdobrando, a gente vai ramificando. Então, na parte de falha do motor, o que pode acontecer para ocorrer uma falha no motor que vai gerar uma falha no conjunto motriz e que vai fazer com que
a bomba pare de puxar ou bombear o determinado fluido, né? Então, aqui eu posso ter uma queima do enrolamento, aí cada caso vai ser um caso. Aqui também pela representação do círculo já seria a causa raiz, né, ou desdobramento maior. Então eu posso ter nesta falha do motor para aquela aplicação ou uma queima do enrolamento ou uma queda de energia externa. E aí também é uma porta ou seja, qualquer uma destas ocorrências aparecendo, a gente teria ou seria gerada uma falha no motor e, consequentemente, chegaria lá nesta parada de bombeamento deste equipamento, né? E chamando a atenção que as portas lógicas aqui são todas ou. Também aqui na parte de falha de transmissão, o que poderia acontecer? Aí o time vai explorando. Eu posso ter uma quebra lá, um rompimento no acoplamento e também posso ter um desalinhamento mais severo, alguma coisa que entortou, um eixo que entortou, alguma coisa assim, também comporta ou seja, cada um destes acontecendo individualmente gera esta falha que vai provocar esta falha maior e aí, como consequência final, a bomba centrífuga vai parar de movimentar o fluido. E depois, nas outras caixinhas dos outros desdobramentos, vamos fazer algo similar. Então, a falha no corpo da bomba, a parte mecânica interna ali da bomba, o que eu posso ter? Eu posso ter um travamento do rolamento ou uma quebra do rotor, né? Então, a bomba lá giratória vai depender do equipamento, mas eu poderia ter ou uma quebra do rotor ou um travamento do rolamento e teria gerado aqui uma falha que está sendo classificada como uma mecânica interna e que faria com que a bomba também parasse de bombear o fluido. E aqui nesta última análise, a falha aí de suprimento, alguma obstrução, alguma falta aí do líquido, aqui já entrou uma porta E. Então, para isto acontecer, para esse tipo de equipamento, o filtro de sucção tem que estar entupido para ela não puxar mais ou para ocorrer essa obstrução, mas ao mesmo tempo, o sensor de baixa pressão também tem que falhar, porque senão esse sensor acusaria que existe essa obstrução, por exemplo, e a bomba, por exemplo, poderia parar, acender aí algum dispositivo, dar algum alerta para que fosse feito aí esse desentupimento aí da tubulação, alguma coisa assim. Aí vai depender do tipo de equipamento e do tipo de aplicação. Então aqui só chamando a atenção que é uma porta E, ou seja, estes dois teriam que ocorrer ao mesmo tempo para esta falha acontecer. Porque se eu não tiver o filtro de sucção entupido e também não tiver o sensor de baixa pressão com falha, eu não tenho esta falha. Ou seja, os dois teriam que acontecer ao mesmo tempo. E aí o que vai mudar lá no cálculo das probabilidades? Que a probabilidade desta falha acontecer vai ser menor do que a probabilidade destas falhas individualmente. Então aqui nós temos um exemplo de uma construção de um FTA, de uma análise da árvore de falha com as suas ramificações para um problema aí em um determinado equipamento e que vai ajudar no entendimento da manutenção, seja para se traçar um plano de manutenção ou entender o que é mais crítico. Então, nesse caso, o que a gente precisaria fazer agora para esta árvore ficar mais completa? Teria que calcular ou estimar quais as probabilidades de cada uma destas causas acontecerem para a gente ver a criticidade de cada um desses ramos aqui. Então vamos ver como que isso poderia funcionar. Então iríamos estimar estas probabilidades de ocorrência destas falhas. Então aqui, pegando alguns números, a probabilidade desse sensor ter problema, a probabilidade de falha, a taxa de falha, está em torno de 0,13%. Ok. O filtro de sucção entupido tem uma taxa de falha de 1,12. Então, observem que é mais alta que a falha
mas esse sensor já foi colocado para fazer um efeito de redundância aqui. Com esses números, ou com estas informações de probabilidade de ocorrência, ou essa taxa de falha, qual seria a taxa de falha desta falha maior? Aí, como é uma porta E, a probabilidade aqui vai ser menor, que é aquele cálculo que temos que fazer em percentual, né? Divide por 100 aqui os dois números, e a gente vai multiplicar os valores, depois multiplica por 100 para voltar para o percentual. Fazendo essa conta, nesse caso, a gente chegaria à conclusão que a probabilidade desta falha acontecer, já que eu tenho aqui todo um sistema de sensor para isso, né, para evitar esse problema, alguém já pensou nisso antes, eu vou ter aqui uma taxa de falha de 0,001456%. Então, uma taxa bem menor aqui. E aí, se a gente fizer para os outros ramos, eu consigo entender quais são as partes mais críticas para usar numa manutenção, num reforço de um plano de manutenção, por exemplo. Então aqui, ó, nesse exemplo, quebra do motor tem aqui uma taxa de falha 0,012%, travamento do rolamento 0,021%. Então, aqui como é porta ou, a probabilidade desta falha é a soma dessas duas aqui. Então nós temos uma probabilidade de falha 0,033% para esta falha. E a mesma coisa a gente pode fazer para o lado de cá, para este ramo aqui, para entender esta falha no conjunto motriz. Pegando os dados, desalinhamento severo é muito baixa lá, o produto já é robusto, então nós temos 0,00001%. Depois, o rompimento do acoplamento, também uma probabilidade muito baixa. Nesse caso, porque o produto já é robusto, já foi feito para isso, então tem aqui probabilidade de falha. E somando os dois, vai dar a probabilidade de falha aqui na transmissão, que está na faixa aí de 0,00021%. Mesma coisa fazemos aqui. A queda de energia externa foi estimada com esta taxa de falha. A queima do enrolamento tem uma taxa de falha já um pouco maior, 0,01%. E aqui, como é uma porta ou, a falha no motor vai ser a soma destes dois aqui. Então, nós vamos ter uma taxa de falha 0,001%. Aqui também é uma porta ou, a soma destas duas probabilidades de falha, ou dessas taxas de falha, vai ser a probabilidade de falha no conjunto motriz. Então, fazendo a soma, nós temos 0,01031%, né? Aí, por aqui a gente consegue ver que para este problema da bomba parar de movimentar o fluido, de bombear o fluido, nós temos aqui as contribuições de cada um desses ramos com estas taxas de falha. E aí, dá para a gente observar o seguinte: o total lá, ou a probabilidade da bomba parar de movimentar esse fluido, está aqui na faixa de 0,0447%, e a contribuição de cada ramo são esses valores que estão aqui. Se a gente fizer um percentual, só para ficar mais claro, 74% deste total vem desse ramo aqui, que é esse 0,03, que é bem maior do que 0,001, 0,1 aqui. Aí nós temos este ramo, tem uma contribuição de 23% para esse total, que é esse valor, representa 23% desse total, e este ramo aqui à direita tem uma pequena contribuição, né? Porque a contribuição dele aqui é muito pequena, porque já tem aqui um sistema aí de segurança para isso não acontecer. Então tem uma contribuição de 3%. Então, com estes números, na verdade com esses números, eu coloquei aqui o percentual só para ficar mais claro, né? A gente tem essa visão, ó, que 74% deste problema vem deste ramo aqui. Então, este ramo é o que mais contribui para este tipo de falha. Depois vem esse aqui, né, em segundo lugar, e por último esse aqui que tem uma contribuição aí bem pequena. Então, o foco da minha manutenção vai ser voltado para este ramo aqui, para esta falha
de mecânica interna aí da bomba, né? Ou aqui, né, neste exemplo, com a avaliação do time, mais especificamente, o problema aqui vai ser travamento de rolamento ou quebra do rotor. E ainda conseguimos ver aqui pelos números que o travamento do rolamento é mais crítico, ou ocorre mais vezes. Então, meu plano de manutenção teria que contemplar alguma coisa mais específica em cima desse rolamento. Então, por exemplo, uma troca com mais frequência, ou dimensionamento de um rolamento mais robusto, se fosse possível, mas pensando em tarefas de manutenção, eu teria que reduzir o tempo lá que esse rolamento roda, né? Então, começar a trocar com maior frequência. Então, no meu plano de manutenção, teria que ter uma frequência menor aí para a troca desse rolamento. Aqui também o rotor poderia ser usado para alguma melhoria também, algum reforço de rotor ou facilitar a troca desse rotor, vai depender do caso. Mas, por aqui, nós temos essa visão muito clara que quem mais contribui para esse tipo de falha é este ramo aqui, ou nesse exemplo, né, especificamente, rotor ou rolamento, ou até mais contribuição em cima de problemas com o rolamento. Então, isso daqui me dá um norte para eu poder definir planos de manutenção mais eficazes, para mostrar que aqui é mais crítico, né? Depois ainda temos também alguns problemas aqui, mas aqui já está mais desdobrado. Então, com certeza, nesse exemplo, eu teria que dar um foco maior aqui para a minha manutenção. Então, eu posso usar o FTA para ajudar a montar um plano de manutenção mais eficaz e também aquela utilização que eu comentei lá no início, que tem empresas que usam esta análise para completar a análise da falha em si. Então, aconteceu a falha, é feita lá a intervenção da manutenção e depois lá no relatório de análise interna é feito, ou pode ser feito, né, um FTA, fora outras informações que vão ter nesse tipo de relatório, mas um FTA me ajudaria a isso, a ver que aqui, ó, a hora que eu tenho uma ocorrência, eu poderia pensar, aconteceu alguma coisa dessas? Não, não foi. Se não foi, significa que isso aqui está bem coberto. Ah, o que, que aconteceu? Ah, foi alguma coisa para cá. Então, aí eu começo a ver que eu tenho que reforçar ou melhorar alguma coisa aqui num outro ramo. Então, ela é muito boa de ser usada, muito visual, né? E não deixa dúvidas, né, de onde estão os pontos mais críticos. É uma excelente opção a gente utilizar um FTA para assuntos relacionados às tratativas de manutenção de máquinas e equipamentos. Vamos ver também um outro exemplo. Agora, o nosso problema referente à manutenção é o motor elétrico de uma esteira transportadora que para inesperadamente durante a operação. Então imagina que nós temos lá uma esteira transportadora fazendo lá o seu serviço, seja lá no ambiente de produção ou qualquer sistema de movimentação. Mas imagine uma situação, nós temos lá uma esteira transportadora tocada por motor elétrico e aí ele para inesperadamente. Então como é que ficaria uma análise de FTA, uma análise da árvore de falhas numa situação dessas? Então reunimos o time e começamos a montar as ramificações. Para este problema acontecer, o que pode ter acontecido? Eu posso ter uma falha de alimentação elétrica, já que o motor é elétrico. Eu posso ter uma falha no próprio motor elétrico. Eu posso ter uma falha no sistema de comando para esse motor elétrico. Ou posso ter uma falha mecânica, né, de alguma coisa acoplada ao motor, de algum acoplamento no motor. E aí nós vamos pegar, junto com o time de especialistas, cada uma dessas caixinhas e vamos desdobrá-las para entender o que pode estar acontecendo. E, similar ao que nós acabamos de ver, nós vamos também entender qual é o ramo mais crítico e onde poderiam ser esses pontos mais relevantes para a manutenção
ou ao longo do tempo para a gente ir melhorando o nosso plano de manutenção. Então, quanto à falha de alimentação elétrica, aqui também observem que é tudo porta ou, né? Então, qualquer um desses eventos acontecendo individualmente já gera esta falha. Aqui também é a mesma coisa, quando foram entender a falha de alimentação elétrica, o que poderia acontecer? Queda de energia da rede, observem o símbolo, o círculo já seria a causa raiz, não tem mais o que desdobrar. Também eu posso ter um disjuntor que desarmou, né? Então aqui é tudo ou caiu o disjuntor, ou queda de energia na rede, ou fusível queimado, ou cabo de alimentação rompido, ou com mau contato. Então aqui já chegamos aqui no fim, na análise da causa ou das causas aqui principais. E aí tudo porta ou, então qualquer uma dessas causas acontecendo, a falha vai se propagar e aí o motor da esteira transportadora iria parar repentinamente. Falha do motor elétrico. A gente pode ter também, ó, portas ou, pode ter um curto-circuito interno, a gente pode ter um sobreaquecimento do motor, a gente pode ter um bobinamento queimado, a gente pode ter uma falha no isolamento, tudo isso aqui acontecendo, ou qualquer um desses acontecendo, eu vou ter a falha no motor que vai gerar esta parada inesperada na minha esteira. Ok, observem que aqui não foi representado como círculo, porque ainda cabe um desdobramento. Aqui foi considerado que já era causa raiz, aqui não. Então, uma das causas desta falha no motor elétrico é o superaquecimento do motor, ou sobreaquecimento do motor. E aí também foi discutido o que poderia gerar ou causar esse superaquecimento, esse sobreaquecimento no motor elétrico. Uma ventilação obstruída, rolamentos desgastados ou uma sobrecarga mecânica. Aí, depende do caso, caberia outros desdobramentos ou não. Aqui, deste exemplo, o time considerou que já seriam as causas finais e seria suficiente para a gente poder analisar tudo o que está acontecendo. A mesma coisa vamos fazer para as outras caixinhas aqui. Então, falha no sistema de comando, o que a gente pode ter? Eu posso ter um contator travado ou uma bobina queimada. Posso ter um sensor de segurança acionado, né, ou ativado. Podemos ter um relé térmico ativado. Então, sistemas de segurança entrando em ação. Chave de emergência pressionada. Falha na programação lá do CLP. Ou cortina de luz que foi interrompida. Algum também sistema de segurança lá. Então, qualquer uma destas causas acontecendo geram esta falha que, consequentemente, gera esta parada lá na minha esteira transportadora. No último ramo, análise falha mecânica acoplada ao motor. O que a gente poderia ter? Também porta ou, observem que aqui todas as portas são ou. A gente poderia ter um acoplamento quebrado, né, uma quebra desse acoplamento, ou carga excessiva na esteira, então forçou demais, ou correia da esteira que se rompeu, ou um eixo travado. E aí a gente teria toda esta visão do problema, tendo as informações de taxa de falha, a gente consegue identificar claramente qual é o ramo mais crítico. Aqui dá para ver que, como tenho muitos desdobramentos, a gente tem aí muitos pontos que devem ser pensados ou trabalhados, e pensando na parte de manutenção, que deveriam fazer parte aí do plano de manutenção. Então a gente poderia dar sequência nessa análise, como no caso anterior, calcular as probabilidades de falha, né, para a gente poder ver o que é mais crítico. Mas também, lembrando que o FTA eu posso trabalhar só com esta parte de informação sem ter os percentuais, que já nos ajuda muito a ter essa visão, né, de complexidade, de situações, de causas, né. Então aqui a gente começa a ter essa visão mais clara de todas as causas que podem gerar
uma falha principal aqui no nosso equipamento, no caso, isso pode contribuir para o plano de manutenção também. Aqui só um exemplo de uma conclusão que poderia sair de um trabalho desse. Aquela árvore de falhas evidencia que o evento topo, que é esta parada da esteira transportadora, né? O motor elétrico da esteira transportadora para inesperadamente durante a operação. Então, o evento topo pode ser causado por falhas elétricas, mecânicas, de comando ou do próprio motor. A presença predominante das portas OU indica que não temos redundâncias, que diversas falhas isoladas podem gerar a parada, então é um alerta que talvez a gente deveria pensar em pontos aí de redundância, alguns pontos de segurança, reforçando a necessidade de inspeções, pelo menos, mais frequentes e de forma sistematizada, senão eu vou ter problema com manutenção constantemente. O ramo de sobreaquecimento destaca-se como crítico, isso sem a gente ter as probabilidades, pois envolve múltiplas causas básicas que frequentemente aparecem nos ambientes industriais. Então, aqui, esse ramo de sobreaquecimento, pela própria construção da árvore, dá para ver que ele tem uma importância aí um pouco maior, porque ele tem esses desdobramentos. E são coisas que acontecem aí, claro, depende do ambiente, mas é uma coisa comum da gente observar por aí, pelo menos em instalações industriais, né? Ventilação que não está funcionando corretamente por algum motivo, sobrecarga mecânica, rolamentos com desgaste. Então, tudo isso aqui também vai contribuir para a gente ter um plano de manutenção muito mais eficaz. E aí, aqui é só um exemplo, mas daquela FTA poderiam sair recomendações de manutenção, como, por exemplo, inspeção periódica dos sistemas de proteção elétrica, né, fusíveis, disjuntores lá, porque por aqui fica claro que tudo isso aqui pode gerar esta falha elétrica, né? Então deveríamos ter aí, pensando em manutenção, inspeções aí periódicas ou com uma frequência maior para que isto esteja sempre funcionando perfeitamente. Verificação e limpeza da ventilação do motor, lubrificação e monitoramento de rolamentos, testes funcionais de sensores de segurança, botoeiras de emergência, avaliação de sobrecarga mecânica na esteira, revisão do contator, relé térmico e demais componentes de comando. Então ali deu para ver que o sistema está muito sujeito a ter aí algum tipo de mau contato. Monitoramento de vibração e alinhamento de eixo e acoplamento também, pelo entendimento ali da própria figura do FTA, já nos dá essa ideia que ali tem alguns pontos frágeis, ou pode ter alguns pontos frágeis. Então a FTA apresentada permite compreender de forma estruturada as causas potenciais da parada inesperada do motor da esteira. A análise evidencia pontos críticos que devem ser priorizados na manutenção preventivamente e auxilia na tomada de decisões para aumentar a confiabilidade do sistema. Então esse exemplo é só para ilustrar que, mesmo sem ter aqueles cálculos de percentual, que às vezes podem ser um pouco mais complexos, às vezes a gente não tem as informações muito precisas para poder fazer essa análise, mas a própria estrutura do FTA já nos ajuda muito a entender uma série de coisas, e isso pode contribuir, se bem utilizado, né, se bem entendido tudo isso, pode contribuir para a gente ter planos de manutenção muito melhores, para ter aí planos de manutenção mais eficazes. E assim, até comparando uma árvore com a outra, a gente vê o seguinte: essa última, ela tem muito mais causas ali, tem muito mais pontos que podem gerar o problema do que a primeira. A primeira que a gente viu, ela já era um pouco mais simples, entre aspas, no sentido de causas que podem gerar a falha. Então esses dois exemplos simples mostram a importância da gente ter todo esse trabalho de FTA, da análise da árvore de falhas, para contribuir também
para a manutenção de máquinas e equipamentos. Então, muitas vezes a gente está associando o FTA no desenvolvimento de produtos, associando ou fazendo aquele link com o próprio FEMEA de projeto, né, desenvolvendo produto. Claro que ele é importantíssimo, não tem dúvida, ele vai nos ajudar sempre a ter essa visão maior, a completar esse nosso entendimento das falhas, taxa de falha, do que pode ocorrer, do que é mais crítico, menos crítico, etc. Então ele dá uma visão sensacional disso tudo. E também aqui, neste vídeo, a ideia é mostrar esta ligação com o próprio trabalho da manutenção. Então, essa análise da árvore de falha, essa aplicação do FTA, vai ser sempre muito útil para os trabalhos de manutenção de máquinas e equipamentos. E ao longo do tempo, ele está nos ajudando a ter planos de manutenção muito mais robustos.